Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Este vídeo aqui é o primeiro vídeo de estudos para o concurso público de Santo André. Esta leitura de hoje aqui está completa, que é o currículo da cidade de Santo André, que tem 3 volumes. Este aqui é o volume 1, que a gente vai fazer a leitura, e é importante que vai cair para todos os cargos de professor, incluindo PEB 1. Eu vou fazer a leitura a partir da apostila que a gente fez. Se você tem a apostila, aconselho a acompanhar a leitura pela apostila. Quem não tem, na descrição do vídeo tem um grupo que você pode entrar lá e solicitar a compra da apostila de PEB 1. Sem segredos, ela custa R$40. Só entrar no grupo e falar: tenho interesse em comprar a apostila de professor. E aí, um dos administradores vai entrar em contato para fazer a venda. Tá bom? É muito importante para que a gente vá acompanhando a leitura da legislação através da apostila. Vamos lá então a leitura do currículo da cidade de Santo André, o volume 1. Então vamos lá, aqui com a apostila PEB 1, que nós estamos vendendo aí, elaborada por Rogério Ferreira e Evelyn Pazini, R$40 só. A gente vai aqui ver no sumário que página que a gente vai trabalhar com o primeiro documento institucional aqui, o primeiro documento, na verdade, o currículo da cidade de Santo André. Olha só, documento curricular da Rede Municipal de Santo André, o volume 1 que a gente vai olhar hoje, 823 é a página. Então vamos colocar na 823. Pronto, achei aqui, fiz a pesquisa, achei. E temos aqui então o volume 1 do currículo da cidade. Então aqui do documento curricular da Rede Municipal de Santo André, volume 1, 2019, documento. Aqui tem a lista de siglas, não precisa decorar isso. Concepção de educação da rede básica. Agora aqui sim, é o volume 1, a gente vai começar a ler agora, que pode ser que chegue a cair na prova. Ao longo do ano de 2017, a Secretaria de Educação de Santo André, com um grupo de profissionais atuantes das unidades escolares da rede, buscou explicitar qual concepção se configuraria como parâmetro das ações educativas para o trabalho pedagógico. Após o processo de discussão e estudos, encontros entre representantes dos grupos de docentes, momentos de síntese, consenso aos anseios manifestados pelos docentes e, à luz da legislação vigente, alinhou-se a concepção sócio-histórico-cultural. A referida concepção pauta-se em fundamentos teóricos defendidos por Levi-Vygotsky no campo da psicologia e de desenvolvimento, considerando o ser humano como um sujeito histórico e social que se constitui humano no convívio com o meio social. Então aqui a gente vê uma predominância já logo de cara desse currículo da cidade de Santo André com as ideias aí de Vygotsky. É um currículo aí muito parecido com São Paulo. São Paulo também explora esse autor. Vamos lá. A teoria sócio-histórico-cultural postulada por Vygotsky traz para o campo da educação o princípio de superação do ensino baseado na mera transmissão de conteúdos esvaziados de sentido, ou seja, a superação da concepção bancária, na qual a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens. Freire, e as palavras de Paulo Freire, né, com relação à educação bancária. Eu comento aqui, Vygotsky e Freire. Haverá uma predominância nas ideias desses aqui no currículo da cidade e pode ser um indicativo para a prova também. Então é importante rever os conceitos desses autores. Como 3 vértices de um mesmo pensamento, a referida teoria nos desafia a ter uma abordagem sustentada nas seguintes dimensões: social, histórica e cultural. Vamos lá. Social, fundamental para marcar a questão das relações humanas. Histórica, ao produzir sua existência, o ser humano o faz por meio de ideias e objetos, com base material de sua sociedade e de sua cultura, que se refletem a realidade de determinado momento histórico. Relaciona-se às influências do tempo sobre o ser humano. Cultural será na apropriação da experiência histórica e cultural que se dará
o processo de desenvolvimento do homem como ser humano. Considera as influências humanas sobre a temporalidade. Pensar a educação e a escola nessa perspectiva implica desafiar-se e comprometer-se com o processo de ensino-aprendizagem que se configure intimamente vinculados com aquilo que a realidade de seu movimento histórico, social e cultural apresenta, buscando condições para a superação e rompimento com os processos de naturalização presentes nas relações. Segundo pesquisas realizadas por Freian, com base nas ideias vygotskianas, é sabido que a dimensão humana é sempre mediada e se realiza nas atividades produzidas pelo ser humano. Nessa perspectiva, evidencia-se a importância de compreender que a relação de ser humano com o real não é direta, mas mediada por diferentes elementos e relações, no movimento dialético. Outros autores contribuem com tal discussão, como Saviani, Foucault e Altenfelder, 2010, pois consideram que a educação é uma atividade mediadora no interior da sociedade, tendo a escola como seu principal instrumento. Severino afirma ainda que a educação assume duplo caráter quando se trata do aspecto da mediação, pois ela é mediada e mediadora. A educação é uma atividade, é trabalho e é prática social e simbólica, sendo dirigida aos diferentes sujeitos que acessam os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. O mesmo autor utiliza-se do termo praxis para trazer a ideia de que determinadas modalidades práticas, na medida em que são marcadas por intencionalidades e concepções, explicitam sua significação teórica. Pela praxis, o homem opera e age. Ela é o movimento que articula dialeticamente a operação e a reflexão, a teoria e a prática. Para que a ação seja criadora e transformadora, precisa ser uma prática intencionalizada pela teoria e pela significação. A teoria, separada da prática, seria puramente completativa e, como tal, ineficaz sobre o real. A prática desprovida da significação teórica seria pura operação mecânica, atividade cega. Nessa perspectiva, Freire apontou a necessidade de o sujeito alcançar a consciência crítica para a superação da praxis meramente discursiva e processual, alcançando uma que lhe possibilite a ação e reflexão sobre a realidade em que estamos todas imersas, e então transformá-la. Compreende-se o sujeito como um histórico social, faz-se necessário reconhecê-lo como sujeito de direitos, vivendo momentos específicos de seu desenvolvimento e conhecimento, ou seja, no âmbito da educação básica na rede municipal, desde o bebê até o adulto. Martins indica alguns pontos importantes quando se pensa educação e escola a partir da unidade teórico-metodológica envolvendo a pedagogia histórico-crítica, a saber, o ensino escolar deve promover humanização dos indivíduos. A humanização do psiquismo identifica-se com a superação das funções psíquicas elementares e com as funções psíquicas superiores. A atividade docente de ensino conquista uma natureza específica na forma de educação escolar. A formação de conceitos é a base sobre a qual o psiquismo se desenvolve e a educação escolar se realiza. Conceitos cotidianos e de senso comum não incidem sobre o desenvolvimento psíquico da mesma maneira que os conceitos científicos. Portanto, na perspectiva apresentada e que norteará o presente documento, entende-se que ninguém se educa sozinho e toda relação pedagógica precisa apresentar caráter dialógico, ou seja, apresentar uma escuta atenta e que objetive aprender o ponto de vista do outro como ponto de partida para os novos saberes, pois o que é importante para o pensar crítico é a transformação permanente da realidade para a permanente humanização dos homens. Dessa maneira, foi destacado pelos docentes da rede municipal que o documento curricular deveria trazer clareza de objetivos, conteúdos, aprendizagens essenciais, princípios metodológicos e de avaliação coerentes com a concepção de educação apresentada e com o conteúdo expresso nos documentos oficiais.
BNCC, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, Plano Nacional de Educação, PNE, Plano Municipal de Educação, Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais, legislação que dispõe sobre a cultura afro, Lei 10.639, cultura indígena, Lei 11.645, Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ao mesmo tempo, considerar as discussões oriundas de diversos fóruns educacionais e movimentos sociais voltados aos diferentes segmentos e temáticas, alinhando e direcionando o caminho a ser seguido nas unidades escolares da rede de ensino, sabendo-se que o presente documento curricular visa atender a uma realidade macro de rede. Pensou-se não ser viável o apontamento de estratégias no referido documento, pois desconsideraria a diversidade presente na própria realidade. Assim, tal alinhamento aconteceria, mas sem deixar de garantir a especificidade existente em cada unidade escolar, no tocante à realidade escolar do corpo discente, ou seja, espera-se que o presente documento ofereça objetivos gerais e diretrizes pedagógicas essenciais a serem desdobradas e adaptadas pelas equipes escolares, com autonomia, garantindo os direitos de aprendizagem e equidade de oportunidade para todos. O parâmetro cultural permite compreender o passado e a dinâmica de uma sociedade e deve ser considerado como parte importante da construção da identidade local, garantindo a especificidade existente em cada unidade escolar. Conhecê-lo é, portanto, instrumento fundamental para a ação dos diversos grupos sociais, bem como para o planejamento urbano e a elaboração de políticas públicas. Lemos, em seu livro sobre o que é patrimônio histórico, sugere que preservemos para garantir a compreensão de nossa memória social, preservando o que for significativo dentro do nosso vasto repertório de elementos, componentes do patrimônio cultural. Assim, preservar não é só guardar uma coisa, um objeto, uma construção, um miolo histórico de uma grande cidade velha. Preservar também é gravar depoimentos, sons, músicas populares e eruditas. Preservar é manter vivos, mesmo que alterados, usos e costumes populares. É fazer também levantamentos de qualquer natureza, de sítios variados, de cidades, de bairros, de quarteirões significativos dentro do contexto urbano. É fazer levantamentos de construções, especialmente aquelas sabidamente da especulação imobiliária. Nesse sentido, o patrimônio cultural, como ação educativa, é um instrumento de alfabetização cultural que permite aos sujeitos uma leitura do mundo em que se inserem, levando-os à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal da qual pertence, um processo que leva ao esforço da autoestima dos sujeitos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, compreendida como múltipla e plural. Educação patrimonial deve-se constituir em ações que pressuponham uma intervenção específica com o propósito de que o sujeito se aproprie dos bens culturais e o preserve. No que se refere à equidade, o relatório de observação, organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, nos indica que a educação é estruturante do desenvolvimento pela capacidade de articular políticas públicas pró-equidade, como saúde, cultura e esporte, de potencializar condições de acesso aos direitos, promovendo a cidadania e desenvolvimento produtivo, de viabilizar a construção cultural para um novo padrão de consumo e convivência na sociedade, e de liderar os potenciais de criatividade e inovação para a produção sustentável de bens e serviços. Segundo Ronca, contamos com um histórico recente de propostas que buscam primar pela difusão da equidade como princípio nas políticas públicas, não só no campo educacional, mas em todos os campos da sociedade, desde a Constituição Federal de 88, passando pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, até o PNE 2014-2024, com metas que indicam os norteadores para os planos educacionais, para os planos estaduais e municipais
de Educação, o mesmo autor nos explica que a equidade é um imperativo de ordem ética que diz respeito à necessidade de realização de direitos. Em consonância com tal ideia, deseja-se que o presente documento curricular promova a defesa pela equidade, considerando dois âmbitos do termo: a especificidade da educação, como apontado por Saviani, estabelecendo a mesma no campo dos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, hábitos, símbolos vinculados aos elementos imprescindíveis à concepção da humanidade em cada indivíduo em particular, por meio de relações pedagógicas historicamente determinadas e que permeiam as relações entre os seres humanos, respeitando a esfera que, em segunda instância, compreende as diferenças humanas, sociais de identidade, alteridade, subjetividade, representação, cultura, gênero, raça, sexualidade, econômicas, deficiências ou quaisquer outras que possam ocasionar alguma forma de exclusão. Lembrando que, além disso, o conceito de equidade abarca em seu bojo o combate à marginalidade historicamente construída dos grupos e dos sujeitos na busca de sua emancipação. Na mesma perspectiva, é imprescindível que se paute o presente documento curricular nos princípios da gestão democrática, elencados nas citadas Constituição Federal e LDB, indicando a educação básica no Brasil como obrigatória e gratuita, respeitando-se a liberdade e a igualdade na promoção de oportunidades, bem como no PNE, Meta 19, e no PME, Meta 18. Assim, a gestão democrática deve articular atitudes e promover ações que estimulem a participação social da comunidade escolar como um todo, ou seja, o uso do controle social tomando parte nas deliberações e determinações das instituições escolares e no processo de gestão, promovendo a integração da escola com a família e com a comunidade, como um princípio norteador trazido pelo documento curricular a ser considerado na elaboração dos PPPs das unidades escolares. Como ressaltado por Paro, a participação da comunidade da escola, como todo o processo democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta para a ação. Libânio corrobora na defesa e elucidação de necessidade de se pensar a gestão democrática como linha mestra das ações educacionais, visando a constituição de um ambiente democrático, pois a organização escolar democrática implica não só a participação na gestão, mas a gestão da participação. Outros pontos também foram elencados como fundantes do presente documento, alusivos àquilo que a educação básica da rede municipal precisa considerar, a saber: 1. A garantia de que a educação seja preservada em seu caráter laico, que assuma um caráter integrado, que apresente orientação multicultural, mostre-se inovadora e tecnológica, apresente aspectos de flexibilidade e também reflita criticamente sobre a globalização e seus desdobramentos, sendo assim decorrentes sobre tais pontos, explicitando-os mediante a concepção apresentada. Entende-se como Estado laico o que é tratado por Domingos. Estado laico é aquele onde o direito do cidadão de ter ou não ter religião é respeitado e que assegura a liberdade de consciência. As únicas restrições feitas a esse direito referem-se à manutenção da ordem pública. Esse direito é assegurado pelo artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. A laicidade alia, então, a liberdade de consciência fundada sobre a autonomia individual e ao princípio da igualdade entre os homens. É a garantia da liberdade de pensamento do ser humano dentro de uma comunidade política, a garantia de liberdade de espírito, a garantia da liberdade do próprio homem. A laicidade garante também aos cidadãos que nenhuma religião, crença ou igreja poderá cercear os direitos
do Estado ou apropriar-se dele para seus interesses. Esta separação entre Igreja e Estado é que garante a pacificação entre as diversas crenças religiosas, uma vez que não privilegia nenhuma delas. Assim, podemos apontar 3 princípios contidos no princípio da laicidade: a neutralidade do Estado, a liberdade religiosa e o respeito ao pluralismo. Ao considerarmos tais ideias, consequentemente, nos deparamos com a atual sociedade, percebendo-se cada vez mais multicultural, como nos indica Moreira na página 21, com pluralidade de culturas, etnias, religiões, visões de mundo e outras dimensões das identidades, infiltrando-se cada vez mais nos diversos campos da vida contemporânea, inclusive nos espaços de educação formal como a escola. Autores como Moreira, Canem e Oliveira vêm discutindo e postulando sobre o trabalho multicultural, movimento este que teve início no século XX da América do Norte, com a busca pelos direitos civis dos grupos marginalizados socialmente. Desde então, o termo ganhou uma variedade de significados, mas é necessário destacar que o multiculturalismo preza pelo estudo voltado às diferentes manifestações culturais existentes pelo mundo, para que se dê a devida importância a tais estudos, evitando os conflitos e desconstruindo a possibilidade de supremacia desta ou daquela cultura sobre as demais. Concernente ao que é discorrido neste documento curricular, acredita-se fundamental que este seja multiculturalmente orientado, rompendo-se com qualquer caráter homogêneo ou homogeneizador dos processos de ensino-aprendizagem. Para tanto, é preciso que se considere a escola como um espaço de cruzamento de culturas, pois o responsável definitivo da natureza, do sentido e da consciência do que os alunos e as alunas aprendem em sua vida escolar é este vivo, fluido e complexo cruzamento de culturas que se produz na escola entre as propostas da cultura crítica alojada nas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas, as determinações da cultura acadêmica refletidas nas definições que constituem o currículo, os influxos da cultura social constituída pelos valores hegemônicos do cenário social, as pressões cotidianas da cultura institucional presente nos papéis, nas normas, nas rotinas e nos ritos próprios da escola como instituição específica e as características da cultura experiencial adquirida individualmente pelo aluno através da experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio. Sobre flexibilidade, é necessário reafirmar indicações feitas anteriormente, quando pensamos nas estratégias e nas situações didáticas presentes nas dinâmicas das unidades escolares, considerando as especificidades identificadas. Nesse contexto, o termo flexível deve ser entendido no sentido de adaptar-se com facilidade aos acontecimentos da sociedade e da realidade escolar, com dinamismo, atendendo às necessidades e peculiaridades do grupo, com a responsabilidade de atender a todos e a cada um. A flexibilidade que vai além do conteúdo programático mínimo, como implica uma pedagogia centrada na interação discentes-docentes, que permite exercitar as atitudes, as competências e as habilidades propostas. Faz-se necessário esclarecer que a visão de competências aqui assume uma perspectiva sociocrítica, que, segundo Libânio, compreende entendê-las como sinônimo de formação unilateral, integral, formação politécnica, em que sujeitos desenvolvem capacidades subjetivas, intelectuais, físicas, sociais, estéticas, éticas e profissionais, visando a unidade na ação humana entre capacidades intelectuais e práticas. Trata-se, assim, de unir uma visão ampliada de trabalho, envolvendo competências universais e saberes técnico-metodológicos. As competências sociocomunicativas e subjetivas
e as competências histórico-políticas transformadoras. Com isso, os sujeitos podem aplicar-se competentemente no trabalho e intervir no contexto organizacional, no qual se qualificam mediante formas participativas e comunicativas na própria situação de trabalho. Esta estratégia implica um método da análise reflexiva em que os sujeitos analisam sua própria atividade, desenvolvem competências na ação e incorporam novos saberes. A flexibilidade curricular não é um fim em si mesmo. Ela é o meio de atingir certos objetivos passíveis de serem modeláveis, para não se tornarem inalcançáveis. Para tanto, deve-se encontrar formas de permitir adequações curriculares menos desgastantes e contínuas, para que, por meio de pequenas alterações, o currículo escolar PPP se mantenha atualizado. A flexibilidade curricular deverá ter como objetivo a contínua revisão do currículo mediante as mudanças na tecnologia e nas necessidades da sociedade, portanto, a manutenção de currículos atualizados. Para o êxito de um currículo flexível é essencial ser inovador, ter a ação ou efeito de inovar. Alguns autores, Cortella, Garcia, Hernandes, Rios, Saviani, Vanderlei, ao longo das últimas décadas, organizaram trabalhos nos quais discutiam os problemas e as perspectivas da inovação na educação. Dentre eles, Garcia e Fulan nos indica que há uma polissemia quanto ao termo inovação. Contudo, é possível caracterizá-la como mudança deliberada e intencional, com o objetivo de melhorias. Destaca como atributos da inovação a intencionalidade, a originalidade, a novidade e a racionalidade, e não tem os mesmos efeitos sobre aqueles que promovem e aqueles que colocam em prática. Existem 3 possibilidades de inovação no campo educacional: aquelas relacionadas à utilização de novos materiais, currículos e tecnologias, o uso das novas abordagens de ensino, de estratégias de atividades e a possibilidade de mudança nas crenças e pressupostos que são subjacentes às práticas pedagógicas. Sendo assim, podemos considerar que para uma real incorporação dos processos de inovação, faz-se necessária a articulação das 3 possibilidades, bem como todas as envolvidas estejam abertas e receptivas, buscando atitudes favoráveis para a efetiva inovação. A escola, mais do que qualquer outro ambiente, precisa ser repensada, em especial nos dias atuais. Os sujeitos discentes precisam ser preparados para viverem em um mundo tecnológico, e a escola precisa amoldar-se a esse mundo, considerando que a tecnologia não é fim, contudo, precisa ser meio para tornar o processo de educar melhor, o que torna um grande desafio este evoluir sem perder o foco no que realmente importa. Entendemos que esta flexibilidade e inovação, discutidas pela rede de ensino em sua organização curricular, vêm considerar a necessidade de mantermos atentos e críticas quanto às mudanças ocorridas na sociedade como um todo, reconhecendo os avanços tecnológicos desta era da informação, analisando e buscando compreender como estes avanços refletem e interferem diretamente no processo de formação e construção do conhecimento no âmbito educacional, ressaltando sempre a importância de considerar cada discente como sujeito histórico e co-ator de sua formação. Suas experiências e vivências devem ser contempladas no currículo formal como parte significativa do processo de ensino-aprendizagem. De acordo com o Nascimento, o uso da tecnologia da informação e da comunicação, TIC, apresenta um desafio para as instituições de ensino, exigindo um novo olhar, uma negociação que inclui mudanças tanto nos currículos escolares quanto na habilitação dos sujeitos docentes para o desenvolvimento de um trabalho que contemple o ensino. As TICs podem contribuir para conectar os contextos do ensino e as culturas que se desenvolvem dentro e fora da escola, abrir novas possibilidades à educação, pleitearem atitudes dos docentes motivando os sujeitos discentes para a ampliação dos seus saberes. Os PCNs, considerados
um dos tantos instrumentos reguladores da educação brasileira, subsidiam discussões pedagógicas, além de contribuírem para a elaboração de projetos pedagógicos e planejamento das aulas, pois trataremos o uso dos recursos tecnológicos como uma competência e uma habilidade a serem desenvolvidas no âmbito escolar. O documento reconhece a importância das novas tecnologias como ferramentas para novas estratégias de aprendizagem capazes de contribuir de forma significativa para o processo de construção do conhecimento nas diversas áreas. Conhecer a internet, que teria a finalidade de incentivar a pesquisa e a investigação graças às formas digitais e possibilitar o conhecimento de outras realidades, experiências e culturas locais ou corporativas. Como apontado anteriormente, a Rede Municipal de Santo André configura-se no atendimento da educação básica, considerando as etapas de educação infantil, creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 e 5 anos. O ensino fundamental regular, anos iniciais, 1º ao 5º ano, bem como das modalidades de educação de jovens e adultos, EJA 1, com alfabetização e pós-alfabetização do 1º ao 5º ano, e EJA 2, com ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Tais etapas e modalidades serão mais bem discutidas e exploradas nos próximos volumes do presente documento. Contudo, cabe-nos esclarecer quais as ideias e princípios nortearão tais apontamentos. Considerando o aspecto da organização deste documento curricular, acredita-se que, quanto à etapa de educação infantil, será necessário que se trabalhe com os campos de experiência, articulando o cuidar e o educar, possibilitando a formação integral da criança em seus diversos aspectos: cognitivo, emocional, motor, sensorial e social. Nessa etapa deverão estar assegurados de maneira equitativa os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Importante esclarecer que a denominação campos de experiência vem ao encontro disposto em documentos oficiais voltados para a etapa da educação infantil, principalmente nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Resolução 5 de 17 de dezembro de 2019, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. No que tange aos saberes e conhecimentos fundamentais proporcionados às crianças, associados às vivências e experiências das crianças. Segundo Fauci, a didática dos campos de experiência vem numa ótica relacional dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, desde a criança até os adultos. Assim, organizar o trabalho pedagógico a partir dos campos de experiência parece atender a uma importante demanda na educação infantil, que é a de dar sentido à variedade de experiência que as crianças experimentam na escola. O trabalho com os campos de experiência consiste em colocar no centro do projeto educativo o fazer e o agir das crianças, e compreender uma ideia de currículo na escola de educação infantil como um contexto fortemente educativo, que estimula a criança a dar significado, reorganizar e representar a própria experiência. Quanto à etapa do ensino fundamental, propôs-se que o documento curricular trabalhe as áreas do conhecimento por meio de experimentações e da interdisciplinaridade, valorizando as diferentes linguagens, garantindo intencionalidade pedagógica e equidade no que diz respeito aos direitos de aprendizagem. Cabe aqui destaque para esclarecer que tal organização está em consonância ao apontado pelo parecer CNE 11/2010. E o quanto é necessário que as áreas, embora devam preservar suas especificidades e saberes próprios a serem construídos e sistematizados, também devem ser abordadas de maneira que se intersectem na formação das crianças. Quanto ao documento curricular da modalidade da EJA, aponta-se o currículo integrado PME 2015-2025, Meta 10, Estratégia 10.6, que tem o trabalho como princípio educativo em sua perspectiva ontológica. Para Pacheco, não pressupõe a inexistência da estrutura curricular para disciplinas
ou a negociação delas. A integração ressaltaria a unidade que deve existir entre as diferentes disciplinas e formas de conhecimento. Para tanto, o currículo apresenta-se organizado em áreas do conhecimento, baseando-se na valorização dos conhecimentos do aluno, contribuindo com a construção de novos saberes. O que se pretende é a ampliação da experiência humana na escola e na educação ao longo da vida, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e a atuação nas práticas sociais a partir de aprendizagens significativas, garantindo o acesso e permanência de forma equitativa para todos. Busca valorizar as diferentes linguagens na garantia de intencionalidade pedagógica e respeitando os direitos de aprendizagem. O currículo integrado é uma prática, expressão da função socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares, que comumente chamamos ensino. É uma prática que se expressa em comportamentos práticos diversos. O currículo, como projeto baseado no plano construído e ordenado, relaciona a conexão entre determinados princípios e uma realização dos mesmos, algo que se há de comprovar e que nessa expressão prática concretiza seu valor. Constitui-se em uma prática na qual se estabelece um diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem diante dele, docentes que o modelam, etc. Segundo Gramsci, tal prática visa formar os trabalhadores de maneira integral, instrumentalizando-os para o exercício da profissão e o domínio das técnicas, dando-lhes acesso ao conhecimento geral produzido pela humanidade e preparando-as para serem as novas dirigentes da sociedade. Ainda é primordial destacar que, para que o documento curricular da rede municipal, no viés da modalidade da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, se efetive, faz-se necessário garantir o acesso e permanência das pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista e altas habilidades de superdotação com qualidade, equidade e acessibilidade em todas as etapas e modalidades de ensino. O respeito à diversidade deve permear o trabalho pedagógico, levando em consideração a singularidade desse público em questão. No que se refere ao trabalho pedagógico envolvendo as etapas e modalidades de nossa rede, acredita-se que alguns aspectos devam ser considerados desde que a especificidade etária seja respeitada. São eles: o aspecto lúdico e o trabalho como princípio educativo. Na sequência, explicitaremos melhor tais considerações no âmbito do presente documento. Segundo pesquisa realizada por Freian, no que diz respeito ao aspecto lúdico, é possível encontrarmos diferentes autores, abordando pontos referentes ao lúdico e à ludicidade a partir de diferentes terminologias: dimensão lúdica, aspecto lúdico, função lúdica, atividade lúdica, relacionando sua importância no processo de humanização e desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. O termo lúdico advém da palavra latina ludus, que se refere a jogo, divertimento e recreação. Entretanto, de acordo com a literatura que aborda o assunto, tal definição pode ser ampliada considerando o termo ludicidade como um processo dinâmico e comum nas situações em que o lúdico esteja presente, pois é um componente da dimensão humana. Dessa forma, desde os tempos antigos é possível localizarmos a presença do aspecto lúdico a partir de jogos envolvendo a sociedade como um todo, não apenas as crianças, pois muitas brincadeiras e jogos tiveram origem em rituais religiosos e nas tradições populares, visando ao estreitamento dos laços coletivos e para momentos de festividades. Contudo, ao longo dos tempos e com o crescimento das cidades, o lúdico foi perdendo seu caráter comunitário e ganhando espaço no universo particular da infância. A utilização desse aspecto no ambiente educacional como ação organizada veio firmando-se ao longo dos avanços nas discussões metodológicas e acreditamos ser fundamental sua abordagem nas ações educativas no decorrer de toda a educação básica.
Quanto ao trabalho como princípio educativo, entende-se que tal princípio possa contemplar todas as etapas e modalidades, visto pautar-se no postulado que trabalho aqui não é visto como emprego, mas como ação humanizadora, como explica Saviani. É sabido que a educação praticamente coincide com a própria existência humana. Em outros termos, as origens da educação se confundem com as origens do próprio homem, na medida em que determinado ser natural se destaca da natureza e é obrigado, para existir, a produzir sua própria vida. É que ele se constitui propriamente enquanto homem. Em outros termos, diferentemente dos animais que se adaptam à natureza, os homens têm que fazer o contrário. Eles adaptam a natureza a si. O ato de agir sobre a natureza, adaptando-a às necessidades humanas, é que conhecemos pelo nome de trabalho. Por isso podemos dizer que o trabalho define a essência humana. Portanto, o homem, para continuar existindo, precisa estar continuamente produzindo sua própria existência através do trabalho. Isso faz com que a vida do homem seja determinada pelo modo como ele produz sua existência. Na mesma perspectiva sócio-histórica, Seavata explica que pensar a educação tendo o trabalho como um dos princípios nos leva a pensar a formação integrada do ser humano, superando a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Ou seja, a escola deve tratar junto a seus grupos discentes as relações que se dispõem à sociedade, à economia, ao cidadão, estimulando a reflexão e o pensamento crítico, pensando a educação não como mera reprodutora de mão de obra braçal, mas que os sujeitos discentes, ao se formarem, tenham o direito de escolha e capacidade de atuarem em diferentes áreas, garantindo o acesso e a permanência de forma igualitária para todas, equiparando oportunidades. A partir das ideias vygotskianas, a escola deve realizar a articulação de conceitos cotidianos e científicos, favorecendo a constituição dos sujeitos, valorizando e ampliando as experiências e os saberes trazidos pelos mesmos, associando-o aos conhecimentos científicos, socioculturais e históricos existentes. Tudo isso por meio de princípios éticos e políticos educacionais, valorizando a curiosidade, a criticidade, a criatividade, a reflexão, a autonomia e a participação para uma formação cidadã, observando a perspectiva da unilateralidade, possibilitando a formação integral do sujeito discente. Considerando a formação integral e integrada, é imprescindível pensarmos os conteúdos não como um fim em si mesmo, mas como um meio para que os sujeitos possam produzir e usufruir os bens culturais, sociais e econômicos presentes na realidade. Melo explica que os conteúdos disciplinares precisam ser tratados como elementos mediadores voltados às diferentes aprendizagens. Sendo assim, acreditamos ser necessário abranger os conteúdos consensuais, procedimentais e atitudinais. Concluindo esse texto introdutório, que teve como objetivo principal a elucidação dos anseios curriculares dos docentes da Rede Municipal de Santo André, faz-se necessário ressaltar, para que se garanta a efetiva realização das proposições elencadas ao longo do presente documento curricular com a qualidade. É preciso assegurar que fatores adjacentes e subjacentes aos processos de ensino-aprendizagem relevantes à sua realização passam diretamente pelo cumprimento das políticas públicas de educação previstas na legislação das diferentes instâncias, principalmente no que diz respeito ao município. Citamos especificamente 2 pontos a serem considerados, o que diz respeito a uma estrutura com planejamento adequado ao atendimento de todas as UEs, para que tenham à disposição materiais didáticos básicos e complementares, espaços diferenciados pré-determinados para as diversas atividades, como biblioteca, parque, solário, salas de jogos, brinquedoteca, ateliê de arte,
sala de informática adaptada com um computador para cada aluno e um profissional MIDI disponível em todas as UEIs em período de aula. Perante os tantos avanços pretendidos, acredita-se ser imprescindível contarmos com docentes especialistas nas áreas de arte e língua estrangeira, bem como docentes substitutas que atendam à demanda, inclusive da área da educação física, como garantia de qualidade de ensino. A formação contínua dos docentes, Lei 11.738, e inclusive os direitos fundamentais da valorização dos profissionais em seus planos de carreira, bem como de todas e todos os profissionais envolvidos com o processo educativo, incentivando a pesquisa para que, de fato, o grupo docente e o grupo de funcionários sejam mediadores na relação ensino-aprendizagem. Em todo o tempo, ressaltamos que consideramos de suma importância que todo o conteúdo discorrido no presente documento curricular passe por revisão a cada 3 anos em um movimento participativo de todo o grupo de docentes e gestores da rede municipal de Santo André. Claro que a gente tem aqui termina, porque chegou aqui, gente, referências. Esquece, tá? Não lê referência, esquece isso aqui. Não se preocupe com referência. O que importa é o que está antes da referência, tá bom? A gente vê aqui muitas coisas que não são cumpridas ou que não funcionam direito. O que é o MIDI, gente? O MIDI é o profissional da informática, que seria o que? O monitor de inclusão digital. Mas, por exemplo, aqui a Lei 11.738 tem a ver aí com o salário dos professores, o piso, né? Eles se preocupam com a valorização do profissional, mas não está ganhando bem. Porém, gente, quando a gente está estudando, esquece tudo isso. O que vale é a teoria, tá? E acredito que esse volume 1 aqui pode ser muito explorado na prova. Além da apostila, a gente tem também um curso de redação. Este é separado. O curso de redação custa R$ 120 se você comprar à vista e R$ 150 se você for parcelar. Na descrição do vídeo também tem o link que você pode comprar o curso de redação. Eu que fiz os vídeos, sou eu que estou lá no curso de redação, mas ele é administrado pela Hotmart. Então os vídeos estarão lá na plataforma da Hotmart, mas os vídeos sou eu que faço, tá bom? É isso, muito obrigado, até a próxima, valeu!